A discussão em Brasília, em meio à articulação de parlamentares para criar um grupo de trabalho na Câmara. Sobre esse assunto, recebemos aqui no Linha de Frente o deputado federal Zé Trovão, que participa desse diálogo com o governo e com os sindicatos, e é um dos principais articuladores dessa modernização administrativa. Boa tarde, deputado. Bem-vindo aqui ao Linha de Frente. Prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço. Boa tarde a todos que estão na mesa. Boa tarde a todos que nos assistem, nos ouvem. É uma honra muito grande fazer parte aqui hoje dessa bancada tão generosa, com um cara que eu tenho uma admiração, um respeito muito grande. Parabéns pelo trabalho de todos vocês. Muito obrigado, deputado. Bom, essa discussão sobre a modernização administrativa é uma retomada da PEC 32, da reforma administrativa. Quais seriam as diferenças e como surgiu a ideia de um tema que atrapalha e atravanca o desenvolvimento econômico do país, que é essa administração excessivamente burocrática? Queria te ouvir. Não tem nada a ver com a PEC 32. Completamente diferente ao avesso do que foi nos apresentado em uma PEC que não prosperou e que não vai prosperar de maneira nenhuma. Nós temos que entender dois pontos extremamente necessários para a construção de uma nova PEC, ou de uma PEC como foi construída anteriormente. Primeiro, se você não tem um grupo de trabalho que escuta setor produtivo, Congresso Nacional, Câmara, Senado, governo e também o mais interessado, que é a opinião pública, não tem como você construir um texto que atenda todas as entidades, todo o povo. A gente precisa entender isso, que para você fazer algo que realmente funcione, você tem que pegar todas as ideias e transformar aquilo em algo sólido, que não aconteceu na PEC 32. A PEC 32 veio com uma agressividade muito forte, demissões em massa, exterminar cargos, tirar funcionários públicos da lista da existência. Pelo amor de Deus, isso aí nós estamos querendo voltar à era da pedra. A roda já foi inventada, não vamos querer inventá-la novamente, vamos aprimorar. Então a ideia da PEC, do nosso grupo de trabalho é justamente construir algo que realmente atenda o setor produtivo, mas em especial a população que utiliza o serviço público todos os dias. Zé Trovão, o país tem uma estrutura de serviço público extremamente dispendiosa. O país gasta bilhões para manter uma máquina no executivo, no legislativo e no judiciário que não funciona adequadamente. Exato. Pode, em alguns aspectos, ser eficiente, mas não é eficaz. Os programas continuam segurança, saúde, educação e gastamos uma fortuna. Onde que se poderia mexer para tornar o custo do país viável e que o poder público não gastasse tanto com o custeio de pessoal e tivesse dinheiro para investir? Como é que você acha que dá para modernizar isso? Bom, nós temos que entender pontos importantes de tudo isso. Primeiro, que você só descobre onde você pode fazer a movimentação quando existe, de fato, uma estrutura documentada. Você precisa, de maneira direta, fazer estudos fundamentados dentro da realidade para você saber no que mexer. Se você não tiver esses estudos, você não consegue nem discutir um texto adequado para isso. É muito cedo para a gente falar de que maneira que nós vamos conseguir trilhar esse caminho, até porque tudo isso vai passar pelo grupo de trabalho e tudo isso vai passar pelos relatórios que nós vamos receber da FEComércio de São Paulo, da CNC, da Sebrae e de tantas outras entidades. São mais de 120 entidades envolvidas por um único propósito: entregar uma materialidade de algo que a gente possa construir. Então, para começar a falar sobre isso, a gente sabe que tem aquelas dificuldades de super salários que não são salários, que, né, não tem como você englobar no meio dos salários, porque tem coisas que juízes recebem que não faz parte do salário dele, verbas indenizatórias que são absurdamente gigantes, então não tem como se discutir isso aqui agora. Para se discutir isso, a gente precisa encontrar a veia e artéria do problema para depois conseguir fazer a transição de uma maneira adequada e, novamente, repito, que atenda toda a sociedade e que atenda o Congresso Nacional. Essa questão que você toca dos vencimentos, dos salários, hoje se discute muito sobre super salários, há uma distorção de funções, muitas vezes funções que exigem menos qualificação em determinados poderes, sendo mais bem remuneradas do que outras em poderes distintos. E também salários que excedem muito o teto fixado pela Constituição.
Como fazer para limitar as verbas que têm caráter indenizatório e, portanto, não entram nos vencimentos? Como fazer para limitar, de certa forma, para que um servidor, por exemplo, não ganhe R$1 milhão por mês, quando outros recebem, às vezes, um parco salário, parcos vencimentos para funções relevantes? Como evitar essa distorção de salários e vencimentos? A PEC vai fazer estudos com relação a isso? Exatamente. A gente precisa encontrar o caminho para que esses pagamentos, que sejam pagamentos reais e válidos daquilo que é realmente de direito daquele servidor, para que ele receba isso de maneira adequada, não de maneira soberbada que é hoje. As pessoas hoje recebem valores que a gente não sabe, é do dia para a noite. Amanhã o cara recebeu lá 300, 400 mil reais de uma verba indenizatória que ninguém sabe de onde veio. Aí depois que vem passar, foi assim, a gente não precisa encontrar, o grupo de trabalho justamente vai existir para isso, para que a gente encontre essas falhas e, de uma vez por todas, estanque esse problema, que esse é um problema que, você falou de custos, eu quero lembrar a todos que nos assistem agora, o Brasil gasta a mesma coisa com o setor público do que Noruega, Suécia, que são países nórdicos, mas ele entrega um serviço dos países da África. Olha só a discrepância que nós temos dentro desse setor. Então não tem como, o problema não é gastar. Eu sempre digo isso para a pessoa, gastar dinheiro nunca é o problema quando você entrega junto com o gasto uma qualidade de serviço. Então você precisa ter uma equalização nisso. Se eu vou gastar X valor, o que eu vou entregar de contrapartida? Qual vai ser os benefícios? E hoje a gente não tem isso. Bom, nós temos aqui na nossa mesa, que nós temos uma jornalista muito bem informada, muito bem articulada, que é a Ellen Brown. Ela vai fazer uma pergunta para você, mas eu queria que você respondesse a pergunta dela junto com essa que eu vou fazer, para não usar muito do seu tempo, né? Como você acha que seria possível tornar uma racionalização que viabilizasse retomar a capacidade de investimento do país? Nós estamos completamente atrelados com custeio de pessoal e verbas vinculadas, educação, saúde, serviços da dívida e pagamento de previdência. Não sobra nada para investir. Como fazer um estudo que permita o país recuperar a capacidade de investir, retomar o crescimento e gerar emprego? Guarda essa pergunta, porque a Ellen Brown vai te fazer uma pergunta, ela está muito bem informada, hein? Ellen, boa tarde. Boa tarde. Deputado, tem uma leitura, inclusive, de que a volta dessa pauta, ela é útil também ao governo, o atual governo. Você é do PL, a oposição da oposição. Exato. Mas que ela também é útil ao atual governo. Exato. Precisa fazer mais assentos ao centro, que sabe que precisa de uma reforma administrativa, porque senão a gente não tem mais como fazer investimento, como o Capês acabou de pontuar aqui. Exatamente. Mas eu quero te perguntar, é o seguinte: como, deputado, que você lida com esse tema, se ao mesmo tempo que você vai começar a pautar seus estudos na Câmara, vai começar a ser pautado, por exemplo, o quanto os fiscais da Receita evitaram de evasão de divisas, o quanto os policiais aprenderam de contrabando, o quanto os médicos do SUS salvaram de vidas, ou seja, toda uma cultura de preservação dessas instituições vai estar lá conversando com vocês. Exatamente. E que é forte e que até hoje não permitiu sair uma reforma administrativa. Isso... Ô Zé, só para aproveitar a pergunta e também o que o Ministério Público já recuperou de ativos. Deixa eu puxar a brasa para o Ministério Público. Entendeu? Vai entrar isso também. Exatamente, o ponto focal está aí. O que funciona e funciona bem, a gente só precisa aprimorar para alavancar que funcione melhor. A gente não está falando de mexer nisso. Tem muitas coisas que funcionam e funcionam bem. Tem que enxugar. Tem que enxugar. Uma reforma que não vai enxugar. Agora, o que nós precisamos? Por exemplo, existem setores que há anos atrás, profissões daquele setor não existem mais. Já não faz mais parte da sociedade. E esse setor, aquele funcionário público, continua lá, servindo a sua mesma gestão, a sua mesma ideia e ficou obsoleto, ficou inepto, não funciona. Para que a gente está com aquele... Vamos mandar esse cara embora? Não, pera lá. Mas nós temos outros setores que estão defasados, precisando de mão de obra, e que se você for fazer um concurso público hoje para contratar novas pessoas, você gasta muito mais do que readequar essa pessoa, do que trazer essa pessoa de uma realidade e colocá-la dentro de outra. Eu acho que é muito mais fácil quando você tem um veículo em funcionamento, você trocar as peças dele do que reciclá-lo. Porque senão daqui a pouco você tem uma sobrecarga de um montante de coisas que ficou desnecessário. A gente não pode fazer mais isso. Então, assim,
O setor é muito difícil de você trabalhar e ter essa discussão, mas é justamente isso que nós estamos trazendo. A gente precisa ouvir essas pessoas, entender o que essas pessoas pensam, o que elas têm a nos oferecer e o que nós podemos ajudar eles a melhorar. Ponto. O que vocês precisam? Olha, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo. Está de acordo com aquilo que é a realidade nacional? Está. Então, beleza, é isso aqui, nós vamos trabalhar em cima disso. Agora, vocês falaram de investimento. Como que você vai investir num país que 43% de tudo que esse país que ele tem que deixar já em algum lugar? E esse lugar simplesmente não atrai nada. Hoje, falar de reforma administrativa é falar de uma modernização de um Estado que precisa ter rapidez, inclusive em liberações de coisas pequenas, liberações ambientais, liberações de obras, que às vezes demoram anos para acontecer. E tudo isso, essa morosidade, essa barreira do tempo, é que faz com que o Brasil seja caro, ineficiente, e o povo brasileiro paga essa conta. A gente só quer fazer isso. Eu não quero criar uma guerra. Em nenhum momento eu levantei essa bandeira, porque eu sou, como você acabou de falar, eu sou PL. O presidente da República é PT. Nós somos completamente adversários do mais alto escalão no âmbito de ideias ideológicas. Agora, no trato de Brasil, não. Eu estou tentando hoje, estou conseguindo, através de muita articulação, quebrar uma barreira do tempo para dizer o seguinte: ou nós tratamos a modernização do Estado agora, ou daqui 10 anos o Estado vai estar quebrado e sem dinheiro para pagar quem hoje se sente seguro. Porque todo funcionário público diz o seguinte: eu me tornei esse funcionário público para ter garantias, mas as suas garantias estão a ponto de encerrar, porque o Estado está quebrando e aos poucos vai quebrando mais. Exatamente. Hoje, para você ter uma licença ambiental, você tocou e foi muito feliz com relação a isso, o funcionário senta em cima, ninguém despacha, todo mundo tem medo, os órgãos de controle estão inflados e acabam atrapalhando o desenvolvimento do país, ou seja, acabam se transformando num fim em si mesmo. Ninguém decide nada por medo de sofrer uma ação de improbidade. E a incorporação imobiliária também está parada e travada. Por isso a importância de vir aqui um deputado corajoso, como o deputado Zé Trovão, que teve essa ideia junto com outros colegas, mas ele está levando adiante, está articulando com sindicatos, com empresas, com setores, com federações, e com certeza esse tem que ser um trabalho, como você bem colocou, um trabalho não ideológico, não de conteúdo político, de político partidário. Esse é um trabalho importante para o país. Hoje São Paulo está com muita chuva e muito trânsito. E o deputado Zé Trovão tem que tomar o avião dele às 16 horas. E americanos iam dizer para ele: "You won't make it", você não conseguirá. Vamos então agradecer, deixar as suas despedidas, suas últimas palavras, para que você possa também, a tempo. Muito obrigado, a sua participação foi importante, suas colocações também, e esse tema tem que ser discutido, e você tem que voltar aqui mais vezes e com mais tempo. Muito obrigado, Zé Trovão. Olha, eu que agradeço, Capês, eu agradeço a todos vocês, a bancada, e eu quero mais uma vez só ressaltar um ponto que para mim é muito importante em toda essa minha luta. Um homem que saiu de trás do volante do caminhão e que decidiu ser político para mudar a história do meu país. Eu só estou na Câmara dos Deputados porque eu tenho um propósito. Eu não entrei lá para ser apenas mais um deputado que grita e que berra através das suas redes sociais. Eu quero registrar a minha passagem dentro da política de maneira exitosa, com muita força, com muito carinho, porque quando eu ando nas ruas, eu tenho que me lembrar que as pessoas que passam do meu lado, que me abraçam, que querem uma foto, que querem conversar, elas precisam ser assistidas e atendidas. Que Deus abençoe a todos, meu muito obrigado, e eu estou sempre à disposição para a gente bater esse papo. E nós vamos ter muito ainda para conversar, porque esse tema está apenas começando. Só para início nós vamos ter 120 dias de trabalho do grupo de trabalho. Muito sucesso e parabéns pelo seu trabalho.